boa noite, boa tarde, bom dia. Assim, eu não posso falar, né, de campo elétrico se eu não interligar com campo magnético e indução também. Porque o campo, eles são interligados no eletromagnetismo. O campo magnético varia, né, conforme o tempo e pode gerar um campo elétrico, vice-versa. Essa interação é a base da indução do eletromagnetismo descrita pelo Michael Faraday. Que essa é uma variação do campo magnético ao longo do tempo induzido o campo. Isso explica porque ao mover um ímã, o ímã polo norte e polo sul, essa linha ela é alterada, o campo magnético próximo à bobina. Aparece uma corrente elétrica e o campo magnético variável, ele gera o que? Um campo elétrico induzido, impulsiona a bobina. Nesse simulado FET aqui, ele vai demonstrar o que? Uma simulação, de uma forma visível, visual, clara, prática, como existe um movimento do ímã que pode gerar o que? Eletricidade apenas na variação, sem a necessidade de contato direto. Mesmo com essa distância aqui, se eu mover, vai existir um pico e vai acender a lâmpada. Esse simulador, ele consegue assim mostrar para você o que acontece, uma variação, da linha de campo, concentrada próxima ao ímã. À medida que se afasta dele, quanto maior a distância, menor a intensidade do campo, o que também reduz a corrente induziva. Se eu colocar aqui um multímetro, ele vai mostrar esse pico. A outra bobina, calma, e vou fechar a linha de campo. Agora aqui, pela quantidade de espira que tem aqui, o pico é menor. Se eu voltar, de uma forma prática, porque esse experimento aqui ele demonstra o quê? Que todo ímã possui dois polos, no caso, polo norte e polo sul. A lei de Faraday, Michael Faraday, de indução do eletromagnetismo, afirma que ao movimentar o ímã, fica no cabelo movimentar esse ímã, em relação à bobina, surge uma corrente elétrica induzida nessa bobina. A linha de campo, que sai, vou ligar a linha de campo, que sai, essa linha de campo que sai do polo norte do ímã e entra no polo sul, quando esse ímã se move, ao aproximar a bobina, essa linha de campo interage, vai interagindo. O que Faraday descobriu? Ao afastar, demonstrei porque eu não posso, se eu demonstrar no vídeo, um ou outro vai ficar o barulho. Então, o que Faraday descobriu? Que ao aproximar ou afastar o ímã da bobina, vou afastar e vou demonstrar. Há um campo que provoca um pico positivo, negativo, e assim se vai. O que acontece aqui? Durante esse experimento aqui, nós podemos observar o que? Ao aproximar o ímã da bobina conectada, mesmo sem condutores, ela acende uma geração de corrente elétrica induzida. Certo? Pronto. A conclusão do experimento foi possível compreender o que? Como ocorre a interação entre o ímã, a linha do campo magnético, a bobina, ao movermos o ímã. A variação do campo magnético gera uma corrente elétrica induzida,
capaz de acender a lâmpada conectada à bobina. A simulação do FET colorado torna-se essa teoria visível, didática, fácil de entendimento, segundo Michael. Vou explicar agora o funcionamento da bobina de Tesla acionando uma lâmpada a partir do campo elétrico. Então, aqui tem a bobina de Tesla e tem uma lâmpada fluorescente. Como é que funciona? A bobina de Tesla está convertendo uma baixa tensão que está sendo inserida aqui através de uma fonte. Essa fonte está inserindo 12 volts contínuo na bobina de Tesla e a bobina está fazendo uma conversão dessa baixa tensão em uma alta tensão alternada com uma frequência muito alta. O que acontece? Essa conversão gera ao redor da bobina de Tesla um campo elétrico de alta intensidade. Esse campo elétrico ele vai interagir com os gases que estão dentro da lâmpada fluorescente. Esses gases, por sua vez, quando tiverem a interação com o campo elétrico, vão agitar-se entre si e os elétrons dos gases vão começar a colidir. Essa colisão dos elétrons vai gerar luz ultravioleta, que por sua vez vai bater na parte fluorescente da lâmpada, que é essa parte branca da lâmpada. Quando essa luz ultravioleta bater na parte branca da lâmpada, na parte fluorescente, vai emitir luz visível, que é a luz que a gente enxerga. Isso aqui é o seu funcionamento. O campo elétrico ao redor da bobina de Tesla faz com que os elétrons do gás dentro da lâmpada fluorescente se agitem. É isso. A gente está utilizando uma fonte de corrente contínua regulada. Então a gente consegue controlar os níveis de tensão que ela está inserida na bobina de Tesla. Então a gente tem níveis de 12, 15, 16, 18, 20 e 24 volts contínuo. Então, à medida que a gente aumenta a tensão de entrada, a intensidade do campo também aumenta. Então, se a intensidade do campo aumenta, a lâmpada também vai brilhar mais forte. Vou aqui aumentando. Vocês devem perceber mais, a lâmpada passou a brilhar mais forte.